no capítulo 8, nós vamos ler do verso 12 ao verso 20. E aí você deixa a sua Bíblia aberta, porque depois nós vamos estar considerando os demais versos para que você possa entender o que Deus quer falar ao seu coração nessa noite. Amém? Amém. Leamos a palavra do Senhor. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, e o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles perguntaram: De onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim e nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Amém? Amém. Irmãos, esta proclamação que Jesus Cristo faz também é no último dia da festa das cabanas, ou da festa chamada dos tabernáculos. Porque no meio dessa cerimônia, era uma cerimônia, irmãos, que ela invadia a noite também. E quando chegava a noite, acendiam-se tochas, acendiam-se velas. E é por isso que Jesus usa esta ilustração, porque o pátio do templo estava iluminado, e como o templo estava posicionado em Jerusalém, num lugar alto, então, por todos os lados da cidade, quando se olhava para o templo, via então aquela luz em meio às escuridões da noite. Então Jesus Cristo pega esta ilustração e ele então faz este pronunciamento, como foi dito e foi lido ainda há pouco no capítulo 1 de João. João ele descreve Jesus como a luz que veio para estar e para iluminar as trevas. Jesus faz esta proclamação neste último dia da festa como mais um pronunciamento do Senhor de que Ele viera da parte do Pai. Acontece, meus amados irmãos, que tão logo Jesus Cristo faz esta proclamação e as pessoas estavam escutando o que Ele dizia, e no meio desta gente estavam os seus opositores, os fariseus. Diante desta proclamação, protestam. Na verdade, na nossa versão que acabamos de ler, aparece o verbo objetar, ou seja, eles se colocaram em objeção ao que Jesus estava dizendo. E é em cima disso, e porque durante todo o texto, até o final do capítulo 8, nós vamos ver esta objeção, esta oposição e esta rejeição
de Cristo cada vez maior. E eu quero pensar nessa noite, diante daquilo que Jesus sofreu, o quão terrível é quando se rejeita a Cristo Jesus. Meus irmãos, a história, ela está recheada de vários erros humanos. Muitas vezes o homem erra com o seu próximo, e nós estamos vendo, irmãos, cada vez mais isso. Poucos, em certa condição financeira privilegiada, oprimindo outros que são pobres, e por causa de suas ganâncias, enriquecem mais ainda à custa do pobre, à custa de pessoas simples. Nós vemos pais matando seus filhos, filhos arquitetando e matando seus pais. Nós vemos crianças sendo abusadas por aqueles que deveriam protegê-las. Mas eu quero fazer aqui uma colocação e uma pergunta. Embora todos esses pecados sejam hediondos, que pecado é mais terrível do que rejeitar a Deus e a sua salvação? Se todos esses pecados que nós mencionamos aqui e outros que nós poderíamos mencionar, traições e tantas outras coisas, se todos esses pecados, irmãos, são hediondos por natureza, que pecado é pior do que rejeitar a Deus e a sua própria salvação? Eu quero que você pense comigo sobre isso. Sendo o Salvador enviado por Deus para a salvação do pecador, rejeitá-lo é o maior e o mais terrível erro que alguém pode cometer. É exatamente isso que João registra no capítulo 8. Esta objeção é muito mais do que simplesmente uma colocação de um pensamento diferente. Na verdade, irmãos, eu quero lembrar isso, nós, na narração de João, do Evangelho, ele aqui já está relatando a semana que antecede a crucificação do Senhor. Então, esta oposição, ela está cada vez mais crescendo e vai culminar com o crucificam, e que leva então à crucificação do Senhor. Acontece que nós não podemos simplesmente olhar para esse texto e analisar os fatos históricos que ele aborda. Nós precisamos olhar para esse texto, para as verdades que estão por trás desta rejeição. Porque a luz viera e ela resplandecera no mundo de trevas espirituais que o homem se encontra. Assim era a minha vida, assim era também a sua vida. Quando Deus, por graça, abriu os teus olhos para enxergar a luz de Cristo, você saía desta condição de um mundo de ignorância,
ignorância, de um mundo de pecado e de um mundo de oposição a Deus. Eu quero nessa noite, irmãos, que você olhe comigo, para que nós, irmãos, diante dessas verdades, nós percebamos, irmãos, quão gracioso foi o nosso Deus para conosco. E em segundo lugar, que nós, diante dessas verdades, do quão terrível é alguém rejeitar a Cristo Jesus, nós, irmãos, sejamos também tocados pelo Espírito de Deus, para que nós, ao mínimo, dobremos mais os nossos joelhos ao intercedermos pelos nossos familiares que não conhecem a Cristo e que por natureza estão em oposição a Deus, e diante de tantas oportunidades estão também rejeitando o Senhor Jesus. Para você que foi alcançado pela graça de Deus, esta palavra, ela deve servir para essas duas coisas. Primeiro, desembaçar os teus olhos, para que você dê glória a Deus pela graça do Senhor, de ter alcançado o teu coração e feito você reconhecer e se render a Cristo Jesus. Mas não pode ser somente isso. Essa palavra ela precisa levar você e a mim a nós orarmos, no mínimo orarmos. Sabe por que eu digo no mínimo? Sabe por que eu digo no mínimo, amado? Primeiro, porque nós devemos ser luz no meio das trevas também, pelo nosso proceder e pelo nosso testemunhar do Evangelho de Jesus. Então, que Deus, na sua graça e misericórdia nessa noite, nos faça enxergar essas verdades, que elas toquem nosso coração. Vocês está falhando o microfone? Está? Vou trocar para que a gente possa ter um aproveitamento melhor. Meus irmãos, no texto há pelo menos 3 motivos por que rejeitar a Cristo é o maior e mais terrível erro de um pecador. E eu quero, sem demoras, ir para esses motivos que esse texto nos mostra a respeito disso. Em primeiro lugar, o primeiro motivo é que rejeitar a Cristo faz o homem diretamente associado ao diabo. E isso deve nos assombrar mesmo. E isso deve nos impactar mesmo. Porque ninguém gosta de se associar ao inimigo. Na verdade, todas as pessoas, elas gostam de dizer: eu também sou filho de Deus. Mas acontece, irmãos, que não são as palavras que provam essa filiação, mas sim o procedimento diante de Cristo Jesus. E eu quero que você leia comigo estes versos, capítulo 8 de João. Vá para o verso 41 a 47 e veja o que é dito. Jesus Cristo está ainda falando com esses opositores, e aí Jesus Cristo fala o seguinte para eles, verso 41: vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai,
certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não me compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Repare o que Jesus está dizendo. E eu quero chamar sua atenção, porque Jesus está se dirigindo para a gente que estava baseando a sua vida numa pseudo-justiça própria. Principalmente os fariseus, que alegavam ser os mais zelosos em cumprir as regras que eles colocavam em cima dos mandamentos de Deus. Então suas vidas eram baseadas no desempenho, na excelência dos seus próprios esforços. Em outras palavras, eles estavam baseando suas vidas numa pseudo-justiça própria. Eu sou esforçado, eu estou me esforçando muito. E era por isso que eles rejeitavam os outros, desdenhavam e chamavam de pecadores todos que não viviam como eles. Veja que é gente assim que Jesus Cristo está simplesmente denunciando um pecado velado em seus corações. Eles estavam se baseando e estavam apoiados nessa justiça própria. Mas eu quero te chamar a atenção, meu amado, que as atitudes deles para com o Salvador apontavam exatamente que eles, na verdade, estavam como que associados ao diabo. E eu quero explicar o que significa isso. Na verdade, essa associação igualava-os a uma relação como que de pai e filho. Veja, o diabo não criou ninguém. O ser humano é obra da criação de Deus. Como que aqui Jesus Cristo está dizendo, vós sois do diabo, vós sois filhos dele? É porque essa associação é uma comparação que Cristo está fazendo, porque o posicionamento deles diante do Salvador é de rejeição, é de oposição, como é de Satanás. Então todas as pessoas que na vida rejeitam se render a Cristo Jesus, todas as pessoas que na prática querem viver a vida segundo seus próprios corações, na verdade, meus amados irmãos, o perigo e o grande erro de se rejeitar a Cristo Jesus é que nesse momento essas pessoas, elas revelam uma associação direta não com Deus, porque se fossem de Deus, ouviriam as palavras de Deus e entregariam suas vidas a Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos nos deparar com essas verdades para que nós não criemos
uma ilusão e uma falsa ilusão de que no fundo ou no final de todas as coisas, todos serão perdoados, todos serão salvos, porque Deus é amor. Irmão, isso é a maior mentira que o coração do homem convenientemente cria para tentar amenizar o peso de suas consciências, porque a palavra de Deus mostra o contrário. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem até agora está rejeitando, amado, revela uma associação. E eu quero que você entenda isso. Eu quero que você saia agora de João. Marque o texto, porque nós vamos voltar para João. Vá para a primeira carta do apóstolo, 1 João, capítulo 3. Eu quero que você leia a partir do verso 6. 1 João, capítulo 3. E eu quero ler, para a gente ganhar tempo, o verso 6 em diante. O que João fala ali, lembrando dessas palavras de Jesus, o que João fala a respeito desses filhos de Deus e os filhos do diabo. Capítulo 3, a partir do verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Percebe que a diferença está com relação ao que se faz com o pecado. Os filhos de Deus, então, nunca mais erram? É isso? Não. Mas eles não vivem na prática do pecado. Então, uma pessoa que vive numa prática pecaminosa, seja ela do que for, necessariamente, irmãos, não estamos falando aqui, João não está falando simplesmente de pecados sexuais. Mas todo tipo de pecado, até mesmo o pecado da indolência, o pecado de deixar para depois. Não é assim que as pessoas fazem? Não, quando eu for velho, eu vou aceitar Jesus. Não é isso que elas dizem? O pecado da omissão. Quantas pessoas já ouviram o Evangelho e simplesmente permanecem vivendo um estilo de vida totalmente aonde Cristo não é o Senhor de suas vidas? Recorrem a Ele, tem Ele na sua boca muitas vezes, quando entra uma doença na família, quando estão precisando de uma porta de emprego, quando estão por alguma dificuldade, estão às vezes ameaçados de morte, porque está devendo tráfico, por causa disso, por aquilo outro. Muitas vezes tem Jesus na boca. Porém, amados, o que mostra um filho de Deus e um filho do diabo é como essa pessoa se comporta diante da prática do pecado.
Voltando lá para João, eu quero que você veja que essa associação é denunciada, amados, por Cristo Jesus. Então não tem como a gente dizer, esse é o seu entendimento, pastor. Não, amado, é Cristo que está dizendo que quando uma pessoa o rejeita, essa rejeição indica algo, indica que ela não procede de Deus, mas ela está diretamente associada àquele que é adversário, àquele que é inimigo. Repare mais uma vez em João, Evangelho, capítulo 8, os versos 41. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Quando Jesus Cristo disse isso para eles, porque Jesus estava denunciando mais uma vez a intenção em seus corações de assassinar a Cristo Jesus. Eles queriam cortar o mal pela raiz, eles queriam abafar aquela voz que estava agora aparecendo demais e que estava pondo em risco a posição que eles exerciam diante do povo. Lembra que os fariseus, irmãos, gostavam da fama, gostavam dos primeiros lugares, gostavam de impressionar as pessoas com uma aparência de piedade, diante agora daquele que está pregando a palavra de um jeito diferente deles. Eles se sentem ameaçados e eles resolvem matar a Cristo Jesus. Diante disso, Jesus denuncia mais uma vez este pecado em seus corações. E aí no verso 41, Jesus Cristo diz: vós fazeis as obras do vosso Pai. Por quê? Aí Jesus explica, verso 43, verso, na verdade, 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus. Então, quando alguém, querido, preste atenção, quando você prega o Evangelho e a pessoa diz: não, agora não, deixa para depois, essa rejeição indica a procedência da pessoa, indica a ligação e a associação perigosa, danosa e terrível, mas revela o próprio coração rebelde, como é o coração de Satanás. Querido, se você olhar o verso 44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Por quê? Porque Satanás, diz o Senhor, ele foi homicida desde o princípio. Por quê? Porque ele induziu a Caim. Além disso, ele induziu Adão e Eva a pecarem e trazer sobre si o juízo da morte. Lembra que o Senhor disse: olha, de toda árvore que vocês virem no jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Ele é então este homicida, porque ele induz os homens, e os homens, seguindo seus próprios corações, que queriam esse poder que só Deus tem, conhecer o bem e o mal, eles vão e pecam, desobedecendo a palavra de Deus. Então é por isso que ele é chamado de homicida. Ele jamais se firmou na verdade. Então preste atenção, quando alguém tenta viver a vida e achar que todo o seu esforço de viver
fazendo o que é certo, nunca roubou, nunca matou, nunca adulterou, nunca fez nada de grave assim. Quando alguém ilude o seu coração, ela está tão associada ao inimigo. Por quê? Porque o diabo disse para Adão e Eva também: olha, não é assim. Se vocês comerem, é certo que vocês não vão morrer. Assim também muitas pessoas estão enganando seus corações, baseando suas vidas numa autojustificação, baseada nos seus esforços. Irmão, eu quero te dizer que existe uma tremenda diferença entre uma vida baseada em autojustificação e uma vida que reconhece uma justiça que não tem nela, mas que foi imputada, foi colocada em seu favor por causa de outra pessoa, e essa pessoa é o Filho de Deus, o Salvador. Aleluia. Existe uma diferença muito grande, porque quando eu reconheço que não há justiça em mim, eu posso nunca ter matado, eu posso nunca ter adulterado, eu posso nunca ter abusado de uma criança, eu posso nunca ter feito isso ou aquilo outro, mas ainda assim eu não sou justo aos olhos de Deus. Eu preciso olhar para aquele sim que foi justo, porque nasceu sem pecado e viveu sem pecado, o Filho de Deus que morreu em meu lugar. Ele me declara justo por causa da minha fé nele. Existe uma diferença muito grande. Você entende como é terrível alguém rejeitar a Cristo Jesus? Porque existe uma ligação aqui. É por causa disso. Pessoas, é como que entra por um ouvido e sai pelo outro. Fala-se de Jesus, mas elas não enxergam, porque elas ainda não são de Deus. Não são aquilo que nossa irmã Eliane leu lá no capítulo 1. Deus é que nos faz enxergar a Cristo. E assim, irmãos, a todos quanto o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem em seu nome. Estes, quando isto acontece, é que se tornam filhos de Deus. Mas enquanto estiverem em rejeição a se render a Cristo Jesus e quiserem basear suas vidas na sua justiça própria, na verdade, e isso é terrível, por isso que eu coloquei a palavra dessa noite dessa forma, o terrível erro de se rejeitar a Cristo Jesus. Porque ninguém gosta de ser associado a inimigo. Ninguém gosta de ser chamado de filho do diabo. Em épocas de mimimi nas redes sociais, pregar algo assim não é politicamente correto, não agrada as pessoas. Existem caras feias, existem narizes que se torcem, existem menear a cabeça, rejeitando. Mas, irmãos, nós pregamos a Cristo Jesus e este crucificado. Aleluia. É Ele a razão da nossa salvação. Glória a Deus. Você consegue entender a graça de Deus pela sua vida? Porque um dia, seja por um folheto, seja por um amigo ou alguém cheio do amor de Deus, que um dia pregou para você, teus olhos foram abertos. E nesse dia, e a partir desse dia, você foi feito filho de Deus. Você deixou de rejeitar a
deixou de estar associado ao inimigo da tua alma. Você consegue dar graças a Deus porque o Senhor um dia fez isso por você? Porque se não fosse a ação de Deus, você jamais quereria Jesus Cristo. Porque você seria como os teus parentes que não aceitaram Jesus ainda. Porque você seria como os teus amigos do trabalho, que às vezes desdenham e debocham de você, porque você vem para a igreja, porque você se diz crente em Cristo Jesus. Foi Deus que fez isso por você. Tome consciência disso e agradeça toda manhã por Deus abrir os teus olhos. E mais que isso, curve mais os seus joelhos, para que a graça que te alcançou, Deus com misericórdia, alcance o teu parente, alcance teu filho, alcance teu esposo, alcance tua esposa, alcance teu vizinho. Irmãos, em segundo lugar, segundo motivo que esse texto mostra nesse debate de Jesus com os fariseus, é que rejeitar a Cristo significa permanecer na escravidão do pecado. Nesse debate, Jesus Cristo faz uma outra declaração. Eu quero que você leia do verso 31 ao verso 36 do Evangelho de João. No verso 31, Jesus Cristo diz: se vós permanecerdes em minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, se a única possibilidade de uma pessoa se ver livre do poder do pecado é Cristo Jesus, o Salvador, rejeitar a Cristo Jesus significa permanecer escravo do pecado. E sabe por que isso é tão terrível, meu amado irmão? É que as pessoas, elas estão enganando seus próprios corações e elas não enxergam o pecado como algo mal para suas vidas. Sabe por quê? Porque muitas vezes o pecado, ele tem um momento que gera uma certa satisfação, um certo prazer. Então, porque o resultado parece bom, muitas vezes as pessoas não enxergam que esse mesmo pecado, que tem instantes de coisa boa, instantes de prazer, é o mesmo pecado que escraviza e condena elas mais ainda. Porque a palavra de Deus diz o quê? O salário do pecado é a morte. Mas quantas pessoas estão aí vivendo no pecado e isso não leva elas a um quebrantamento que leva a buscar aquele que pode libertá-la desse poder, desses próprios pecados? Você entende como isso é terrível? As pessoas não se convencem, as pessoas não se tocam que uma vida em pecado só as arruína mais ainda.
Convicção de pecado, irmão, é uma graça de Deus. Porque sem essa convicção, você não se arrepende de verdade. Você engana achando que não foi tão mal assim, que não foi tão grave assim. Mas rejeitar a Cristo Jesus é grave, porque se está rejeitando o único que pode libertar do poder do pecado. Jesus Cristo diz: se vocês de fato são meus discípulos, vocês vão guardar e vão permanecer naquilo que eu digo. Eles protestam imediatamente: nós não somos escravos. E Jesus Cristo explica: olha, vocês viveram muito tempo livres, vocês conquistaram essa terra, Deus deu para vocês a terra prometida, vocês venceram nações, tomaram posse da terra e nunca se sujeitaram a ninguém. Mas não era desse tipo de escravidão que Jesus estava falando. A pessoa pode fazer o que ela bem entender da vida e se sentir dona do seu nariz, e ainda assim ela é uma escrava do pecado. Porque o pecado, irmãos, ele é isso aqui, ó. O pecado se torna senhor da vontade, senhor dos sentimentos, senhor do agir das pessoas. Quando vem, a pessoa está fazendo de novo, porque o pecado como um senhor. Somente Cristo liberta o homem desse senhor, quando o homem vem a Cristo e se rende a Ele. Rejeitar essa libertação é permanecer no pecado e receber o salário que Ele produz. Você entende isso? Você entende o quanto que Deus foi gracioso em te fazer entender isso? Você entende que por causa de Cristo Jesus, irmão, você continua pecando, mas o poder do pecado não é mais o poder de um Senhor que controla a sua vida. É Cristo Jesus o Senhor da sua vida. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. É Cristo Jesus o Senhor da sua vida. E é por isso que o Espírito Santo de Deus habita em você, para te dar, quando você erra, Ele te dá a devida consciência de que esse pecado pode ser uma mentirinha, mas isso desagrada o coração do Pai, exatamente porque agora você é filho de Deus, exatamente porque Deus agora habita em você pelo seu Espírito. Deus quer manter e quer gerar essa comunhão, e quando você começa a se deliciar desta comunhão, quando por uma falta de vigilância, quando por qualquer motivo você peca, o Espírito Santo se entristece e gera tristeza no teu coração, e é esse Espírito que toca o teu coração para que você se arrependa e confesse os teus pecados. E quando você faz isso, a palavra de Deus se cumpre mais uma vez. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A graça de Deus te limpa mais uma vez. Teu coração é livre, teu coração é retirado do peso que o pecado traz, porque agora Cristo Jesus é o verdadeiro Senhor da sua vida. Aleluia. Rejeitar a Cristo é permanecer escravo. Rejeitar a Cristo é isso aqui que está embaixo. Rejeitar essa libertação é permanecer no pecado. Vai continuar parecendo que é bom,
vai parecer que não tem castigo nenhum. Muitas pessoas vão continuar pecando e não vão ser imediatamente castigadas por eles. E isso vai iludir seus corações, porque elas vão ter aquela falsa impressão, né? E eu vou usar aquela expressão de um certo repórter de televisão que dizia uma frase todas as vezes quando uma injustiça acontecia. Ele dizia: é a certeza da impunidade. Muitas pessoas vão continuar, irmãos, amanhã é segunda, terça, quarta, quinta, vão continuar em seus pecados, porque eles estão percebendo que aparentemente não está pegando nada para eles. É a certeza para eles de uma impunidade. Mas eu quero te dizer que isso é tão terrível, porque elas só estão acumulando seus pecados, e um dia elas receberão o salário dos seus pecados. Não é bom ser livre? Não foi bom para você ser livre disso, amado? Amém. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Ele disse sim, não é porque você pode perder isso. Ele disse sim porque aquela gente estava rejeitando a ele. Você foi livre, amém, irmão? Amém. Você foi livre e permanece livre, porque a libertação de Cristo Jesus não tem data de validade. Oh, glória. Jesus te libertou do poder do pecado, e na sua volta vai te libertar finalmente da presença do pecado, amado. Oh, Jesus. Nós estaremos para sempre com o Senhor, e lá não entra pecado, e lá não entra morte, lá não entra tristeza, lá não entra choro, entende? Nós estamos ainda, irmãos, no mundo de pecado. O pecado ainda nos afeta, porque estamos nessa existência. Então nós estamos na presença do pecado, mas agora como filhos de Deus, ajudados por Deus, para não viver uma vida de pecado, porque a libertação chegou, a libertação Cristo trouxe para nós. Aleluia. Um dia, hoje, por causa dessa libertação, fomos libertos do poder do pecado. E quando o Senhor voltar, finalmente seremos livres da presença do pecado. Glória a Deus. Entende? Em último lugar, sabe por que rejeitar a Cristo é o mais terrível erro que alguém pode cometer? Os versos 21 a 24 explicam isso. De outra feita, lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Rejeitar a Cristo, irmãos, confirma a condenação eterna que o homem merece receber. Porque o pecado, ele impede o homem de entrar no céu. No céu não entra corrupção, diz a palavra de Deus. Então o pecado impede o homem de entrar no céu. Rejeitar aquele que pode libertá-lo do pecado é fazer a pessoa perecer
dos seus próprios pecados. Porque por ter vindo até nós, por Deus ter vindo até nós e viver entre nós, rejeitar o Salvador é confirmar o seu lugar no inferno. Eu quero terminar essa palavra lendo Apocalipse, capítulo 20. Irmãos, eu tenho consciência dessa palavra pode estar sendo desconfortante para muitos aqui, mas ela é para mim também, porque eu tenho irmãos que estão longe do caminho do Senhor. Eu tenho irmãos que estão em pecado, mas essa palavra ela tem que sacudir a gente mesmo. Eu quero ler Apocalipse capítulo 20, verso 11, e te lembrar o que espera muitas pessoas. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os seus mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu quero ler ainda no capítulo 21, verso 8, que diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Rejeitar a Cristo, o Salvador, é estar confirmando esta condenação terrível, que está reservada, amados, para quem foi covarde e não quis perder suas amizades mundanas, para quem foi incrédulo, que diante da verdade de que há um único Salvador, Cristo Jesus, não se renderam a Ele. Aqueles que preferiram viver os seus pecados, os impuros,